Bom dia, agora sim, com a presença do professor Selby também. Eu quero dar boas-vindas a todos os participantes, dizer que estamos aqui acordados, preparados para mais um Ferrugem Acadêmico, dizer que é sempre uma alegria poder encontrar com vocês. O propósito da minha vida, um deles é exatamente oportunizar, fazer a ponte entre o detentor do saber e vocês, que são aqueles que estão aqui para aprender. Quero dar as boas-vindas aos professores participantes, ao professor Anthony, que gentilmente aceitou o nosso convite e hoje vem aí contribuir um pouco com o conhecimento dele para vocês. Quero agradecer e já de início convidar o professor Jorge Stanhilber, que foi presidente do Conselho Federal de Educação Física, mas é uma das pessoas que sempre nos apoia, que sempre está conosco, um detentor do conhecimento aí na área da educação física, do esporte, do desporto. Então, eu quero convidá-lo para dar uma breve palavra, né? Dar um oi para vocês. Em seguida, vou passar a palavra para o meu vice-presidente, professor Selby, e para o presidente, para que ele faça a honra de iniciar. Tudo bem assim, professor Rafael? Estou autorizada? Ótimo, Fernando. Ótimo. Professor Jorge, está por aí? Sim, senhora. Bom dia. Estou aqui no meu exercício matinal físico, aproveitando também para me preparar para o exercício matinal do conhecimento. Que bom, professor. Parabéns, Rafael. Parabéns ao Selby por mais esse evento. Eu tenho certeza que ele contribui enormemente para que nós possamos ter uma educação física, uma atividade física, um esporte efetivamente com ética, com bom trabalho, e principalmente os profissionais de educação física cumprindo aquilo que nós sempre acreditamos, que sejam um fator de desenvolvimento humano e que a sociedade tenha o direito de ser atendida por nós. Sucesso a todos, estarei aqui acompanhando. Muito obrigado, Fernanda. Quero dar a palavra, então, agora para o professor Selby, para que ele possa aí também proferir suas palavras iniciais. Primeiro, as minhas desculpas, eu não chego atrasado, infelizmente tive um contratempo e atrasei todo o evento. Me desculpe, meu querido e eterno professor e realmente presidente do CONFEP, Jorge Stanhilber, saudando também ao professor Eduardo Cossenza, também meu grande balaúrte e meu mentor, enquanto, num período, fui conselheiro do CREF1. Muito obrigado. Rafael, meu presidente. Não preciso falar da Fernanda, porque vocês conhecem muito bem. Ela dinamiza todo esse evento, toda essa história, toda essa mudança, toda essa guinada da FEUJ na área acadêmica. Tem sido feito pela Unisaúde e o DNA. Então, muito obrigado. Saudando o professor Antônio Campos. Muito obrigado por trazer os seus conhecimentos da psicologia para o mercado de trabalho num momento importantíssimo, como foi bem falado pelo professor Jorge Stanhilber, da educação física a nível nacional, mas também a nível mundial. A sua contribuição, com certeza, e temos toda a convicção, contribuirá em muito, não só para crescer os nossos conhecimentos, mas também dinamizar esse grupo de acadêmicos que acompanham aí o FEUJ durante todo final de semana, todo final de mês, o quarto sábado de cada mês. Então, sucesso. Estamos aqui aguardando, com lápis e papel na mão, para anotar novos conhecimentos. Obrigado. Professor Rafael, a palavra é contigo. Obrigado, bom dia a todos. É difícil ficar falando depois do professor Jorge e Selby, porque eles falam tudo e a gente não tem mais nada para falar. Mas eu queria muito agradecer a presença de todos vocês nessa manhã de sábado, agradecer ao professor Jorge Stanhilber, que está presente em todos os nossos eventos e pela importância que ele pelo conhecimento que ele tem, ele ainda consegue participar conosco todos os sábados que a gente está presente. Muito obrigado, Jorge. A sua presença é sempre muito bem-vinda aqui no nosso grupo. Viu? Eu queria também agradecer
a Fernanda, a nossa eterna diretora acadêmica, que não tem medido esforços para que esses acontecimentos, esses nossos encontros tenham muito sucesso. Agradecer ao professor Antony Campos a disposição de estar conosco aqui, de nos palestrar hoje, que eu tenho certeza que vai ser uma manhã muito proveitosa. O assunto é muito interessante e eu tenho certeza que todos nós vamos adquirir excelentes conhecimentos. Bom dia a todos. Fernanda, vamos dar início, então, à nossa manhã. Perfeito, professor. Antony, querido, a casa é tua, seja bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigada. Pode dominar o ambiente, porque ele é todo seu. Obrigado, Fernanda. Primeiramente, bom dia, obrigado pelo convite. Eu estou muito honrado de estar aqui, ver o seu Jorge falando e estar na sala, o seu Bi, o Rafael. É uma honra. Eu estava refletindo hoje de manhã no café sobre isso. Queria muito que na minha época tivessem esses cursos, esses encontros. Eu me recordo que não haviam muitos cursos, se eu não me engano, tinham alguns, mas eu não tinha possibilidade de participar. Eu trabalhava no mercado de trabalho na área comercial e fazia faculdade ao mesmo tempo e não tinha muito tempo de estar indo em alguns cursos, na maioria das vezes era de finais de semana. Então, hoje, a possibilidade de ter isso aqui para os acadêmicos é maravilhoso, né? É um diferencial e eu acho muito importante esse compartilhamento. Eu queria começar, vou compartilhar a tela aqui. Está aparecendo para todo mundo direitinho? Sim. Tá ótimo. Então, gente, psicologia do esporte no mercado de trabalho. Quero agradecer a Magda também, que fez essa ponte, que está aqui. É uma amiga muito querida. Posso falar que é amiga mesmo. A gente já está aí 8 anos juntos no mercado e é um contato e uma amizade já de laços muito fortes. E eu queria muito, muito que fosse presencial, né, gente? Assim, eu tenho feito algumas já no virtual, mas é tão bom quando... Se eu confessar para vocês que eu sonhei com isso, vocês vão acreditar, eu sonhei que eu estava no espaço essa noite, no presencial. Então, assim, eu creio que vai ser em breve. E você vê a reação das pessoas, você trocar olhares, você consegue perceber, né, se você está indo bem, se você precisa interagir, o que você tem que fazer. Então, assim, a gente sente falta. E fiquem à vontade, eu queria muito que vocês ficassem à vontade, se quiser abrir o áudio, né? Falar alguma coisa, comentar. Não é um monólogo aqui, é uma troca de conhecimento. Eu não sou conhecedor de nada, pelo contrário, eu sou um estudante eterno. Eu sou apaixonado pela educação física e confesso que sou apaixonado pela psicologia. Então, a abertura aqui da psicologia também tem uma outra paixão, né, que é a educação física, a natação, que é uma paixão minha. E aí eu queria começar falando quem é esse cara, né? Quem é o Antony? A gente não pode começar a falar de psicologia, quem é esse cara? O Antony é uma história muito louca, não de vitimismo, pelo contrário, eu estava tomando café também refletindo sobre isso. Quando eu conto a minha história, às vezes as pessoas ficam, caramba, sabe, tadinho, como é que ele conseguiu? Cara, eu não me sinto dessa forma, pelo contrário. O Antony cresceu numa comunidade que hoje é muito mal vista, assim, né, pela sociedade. Não sei se alguém aqui conhece. Se conhece, por favor, digita aí no chat. No Jardim Catarina, em São Gonçalo. Uma comunidade muito carente, mas com muita gente trabalhadora, muita gente boa, né? E o Antony cresceu nesse meio de esporte 24 horas. Eu jogava bola o dia inteiro. O Antony tinha uma família um pouco conturbada, pais separados, cresceu com vó, mas isso nunca refletiu na vida dele. Eu nunca tive problema quanto a isso. Eu estava sempre com minha mãe, sempre com meu pai, finais de semana, então isso nunca mexeu em nada comigo. Eu não entendia muito bem, mas também não indagava, né? Quando você cresce já assim, você meio que vai se adaptando.
né? Então, e o ser humano tem esse poder, né, de adaptabilidade, a gente vai se adaptando aos acontecimentos. Hoje estamos nos adaptando, né? Estamos aqui no virtual e é uma forma de adaptar. Com certeza, se não tivesse a pandemia, não estaríamos de repente aqui, estaríamos no presencial. Então, gente, se tiver alguém falando, me avisa que está piscando aqui. Eu não tenho costume de usar o Zoom, então eu paro de falar aqui, tá bom? Mas aí pode abrir o áudio aí e falar, se quiser falar alguma coisa. E aí o Anthony cresceu, e o Anthony, com 15 anos, tinha um pai de 34 anos, e esse pai faleceu num acidente de carro. Fiquei um pouco sem chão, e comecei a ter que trabalhar. Comecei a ler minha carteira com 15 anos. Antigamente não tinha lei, né? De hoje em dia você não pode assinar, tem que ser menor aprendiz. Antigamente não. Eu assinei minha carteira e comecei a trabalhar. E confesso para vocês que eu estudava numa escola pública e eu não sabia, eu falo isso claramente, eu não sabia o que era a diferença de universidade, vestibular, pré-vestibular. As pessoas falavam, mas não explicavam. E a gente jovem não queria saber, queria jogar bola, queria soltar pipa, jogar bola de gude. Então, a gente acabava não sabendo, né? Hoje minha filha tem 9 anos e ela já sabe que é um vestibular, ela já sabe que é um Enem. Cara, o acesso que a gente tem à informação hoje é absurdo, né? O acesso que as crianças têm, então é muito válido a gente estar trocando isso com nossas crianças, estar ensinando, porque também a informação ela vem muito forte, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. E aí o Anthony, com 15 anos, começou a trabalhar. Vou tentar resumir aqui rapidamente. Trabalhei em vários mercados, fui office boy, fui vendedor, fui garçom. E numa de garçom, eu aprendia, e meu pai ele tinha um bar antes de falecer, e eu cresci no meio de pessoas mais experientes. E eu ouvia e guardava muitas coisas. E meu pai e amigos falavam, cara, você tem que ser visto, né? Você não pode, para ser lembrado, você tem que ser visto, nunca negue trabalho, vai trabalhar, não fique em casa. Você na rua vai conhecer alguém e vai ter oportunidades melhores. Eu tinha isso na minha cabeça e eu não negava emprego mesmo. Trabalhei de garçom, trabalhei, foi uma honra trabalhar em todos os mercados. E numa de garçom, eu sempre tive uma coisa dentro de mim, né? E aí já entra a psicologia. Nessa de garçom, eu trabalhava muito bem. Assim, eu sempre fiz questão de fazer o meu melhor em tudo que eu estava fazendo. E a Magda daqui, e pode. Alguém quer falar alguma coisa? A Magda daqui pode compartilhar isso. Assim, eu sou. É um defeito, sim. Às vezes as pessoas vão numa dinâmica de trabalho e falam que o perfeccionismo não é um defeito. É um defeito, sim. A gente tem que tratar o perfeccionismo porque a gente precisa entender que às vezes a gente quer tão perfeito que a gente não faz, né? E fazer é melhor do que ser perfeito, porque quando você não faz, você não vai saber se você errou, se você acertou, e aí você quer aquilo tão certinho, tão perfeito, que você não coloca em prática e você não sabe se aquilo teve um sucesso ou não. Então a gente tem que tomar cuidado sim com o perfeccionismo, né? E aí eu, nesse trabalho, atendendo muito bem, eu conheci um senhor e ele só queria ser atendido por mim, não, coisas do destino, né? E aí, um belo dia ele falou, você não quer estudar, meu filho? Eu já tinha 24 anos. Eu falei, estudar o quê? Eu tô bem burro já, né? Desde os 17 anos que eu terminei o segundo grau. Ele, não, eu sou o dono de uma universidade e eu quero que você estude. Você atende muito bem, você é um rapaz bom. Aí eu falei, então tá bom, eu quero estudar. O que você vai fazer? Não, eu vou te dar um desconto. Vai lá, faz a matrícula, escolhe o curso e eu vou te dar um desconto. E aí que mudou a minha vida. Eu confesso que o primeiro dia de aula eu tinha um medo absurdo, porque eu estava desde os 17 anos sem pegar num caderno. E a minha primeira aula deu um gatilho na minha mente que eu mudei assim da água para o vinho. Eu comecei a estudar de madrugada. Eu fui trabalhar no Rio Sul, estudava em São Gonçalo. E aí não parei mais, estou estudando até hoje, né? Então, aí é onde entra a psicologia, né? Hoje eu reflito muito, porque a psicologia ela entrou há pouco tempo, porém na minha vida ela já entrou há muito tempo. Tem alguém com áudio aberto aí que quer falar alguma coisa? Beleza, gente, fica à vontade. E a psicologia hoje eu reflito, ela entrou através do trabalho, né? Eu vou passar aqui um slide para falar um pouquinho
de mim aqui. Sou natural do Rio, sou o pai da Duda, essa princesinha aqui. Sou o esposo da Andréia, graduado em Educação Física, especializado em Psicologia do Esporte. Estou terminando agora um MBA em Gestão Executiva da Psicologia Organizacional. Sou sócio proprietário da Bem-Estar, que é o site bemestar.rio.br. Fundador do Empreendedores do Rei, depois eu posso falar o que é mais ou menos, para não tomar muito tempo. E sou gestor esportivo do SESC desde 2013. Então, a psicologia ela deu um salto maior nessa época do SESC, porque lá a gente trabalha muito com social. E aí, um tempo depois, eu fundando esse Empreendedores do Rei, é um curso de empreendedores que nós elaboramos com alguns amigos e fazemos capacitações gratuitas com parceiros. E dentro desses empreendedores, eu comecei a perceber que os empreendedores eles tinham uma dificuldade muito grande, não de trabalhar, mas sim de acreditar neles. E dentro disso, no SESC, ao mesmo tempo, eu trabalhava muito com social. Então, a gente trabalha com academia, com aulas esportivas, com desporto, com recreação, com um monte de vertentes, porém é muito social, né? E aí também, nas minhas aulas, eu comecei a perceber que o aluno do SESC ele não ia lá para ter o corpo perfeito, ele ia lá para ter saúde. E, às vezes, a gente, no nosso dia a dia, está tão, né, entranhado de conteúdo de corpo perfeito, né? E hoje em dia mais ainda, e a gente não se atentava para isso, e eu comecei a me atentar bastante. E aí que surgiu essa vontade, o que eu vou estudar? Eu não queria estudar nada de especialização para nenhuma outra área, e eu comecei a pesquisar psicologia do esporte, e aí me apaixonei. Hoje eu tenho vontade até de fazer uma graduação em psicologia. Ao mesmo tempo eu fico pensando, e agora? Eu vou tento um mestrado ou vou para psicologia? E eu estou conversando com alguns amigos e mentores para ver qual vai ser o caminho, mas eu não vou conseguir parar de estudar. Vou continuar. E aí, hoje, antes de começar aqui, eu refletindo sobre a psicologia na minha vida, ontem, né, na verdade, para tentar passar para vocês um pouquinho sobre isso. E a psicologia na minha vida ela entrou muito tempo atrás, quando eu era ainda criança. E eu hoje estava refletindo sobre isso, pensando. Essa semana eu tive um papo com minha mãe e a gente estava conversando sobre isso. A minha família tem alguns problemas hereditários, alguns problemas de saúde mental. E minha mãe era uma pessoa, tinha uma tia por parte de pai que também tinha problemas, se tratam até hoje. E também tem um tio, que é o irmão da minha mãe, com problemas. E eu lembro que quando jovem, com 12 anos, a minha mãe foi internada. E eu fui lá visitar minha mãe. E eu achei que era um hospital, né? E chegando lá não era um hospital. Era um espaço totalmente desumano. Era um manicômio, né? Que fala. Mas era muito, muito, muito aterrorizante. Muito, muito. E eu entrei lá e fiquei desesperado e falei com meu avô para tirar minha mãe de lá. E aí ela começou a se tratar, tiraram ela. Hoje, graças a Deus, ela está muito bem. E eu estava conversando com ela sobre isso, porque a psicologia entrou, eu acho que entrou na minha vida nessa época, porque eu não morava com minha mãe e eu ia conversar com a minha mãe. Todo final de semana eu estava na minha mãe, bem dizer. E quando eu chegava lá, ela contava algumas histórias para mim, como se a história de 10 anos atrás, como se a história tivesse acontecido há 1 hora atrás. E eu ficava perplexo, eu ficava, meu Deus, por que minha mãe está com tanta raiva, o negócio de 10 anos atrás? E lá eu já comecei a perceber de como a mente atua, né? Se você, uma das coisas que nós vamos abordar hoje também, se você tem dificuldade de tirar a mágoa da tua mente, de tirar o rancor, a raiva, ela vai, esses problemas eles vão te assolar por anos, por anos. Então, assim, olha o que a mente faz conosco, né? Com uma pessoa normal, com um atleta. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e é só para a gente entender como que entrou a psicologia, como que entrou a educação física na minha vida, né? Queria começar filosofando, na verdade, filosofando, não eu filosofando, tá, gente? A gente filosofando junto. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Você acredita
ser a média de 5 pessoas que mais convivem? Alguém quer falar? Rápido no gatilho assim. Você acredita nisso? Hoje a gente tem escutado pessoas no virtual muito falando isso, muito, muito, muito. Você é a média das 5 pessoas que mais convivem. Você acredita nisso? Ou pode botar sim ou não aqui no chat, se alguém quiser falar, só para eu ter uma ideia do que vocês acham. Alguém acredita ou alguém discorda, ou alguém não tem opinião, também pode falar, Antônio não tem opinião formada. Se quiser abrir o áudio, pode falar, tá, gente? Queria muito que vocês participassem. Onde eu vejo o chat aqui. Anthony, repete a pergunta que algumas pessoas estão pedindo para você. E perguntaram também aonde você fez a especialização de psicologia esportiva. Ótimo, Magda. Então você vai me ajudar aí, Magda, porque eu não estou conseguindo ver o chat. Fica de minha ajudante aí, Magda, por favor. Tá bom, gente. A pergunta é: você acredita ser a média das 5 pessoas que mais convivem? Como é que eu vou tentar ver o chat aqui? Será que eu vou tirar? Aqui. Estou vendo algumas pessoas aqui. Aí. O chat eu não consigo ver. Magda, se alguém falar e Então, escrever, pode me interromper. Sim, algumas pessoas falaram que sim, algumas pessoas falaram que não. Não. Beleza. Professor Sérgio Castro. Bom dia, professor, tudo bom? Tudo ótimo. Prazer ver você aí com a sua sapiência, sua expertise aí, brindando aí, né, ao Brasil aí com a sua experiência. É importante dizer que, principalmente com a pandemia nesse último ano, há muita divergência, né, uma dicotomia de informações, porque cada um tem a sua personalidade, a sua vivência, né? Então, isso aí vai influenciar muito. O que a gente deve fazer, em minha opinião? A gente deve filtrar aquilo que realmente possa ser aplicável à nossa vida, né? Procurar se informar se realmente aquela experiência vivida por outrem é válida, e daí eu acho que a gente faz um denominador comum, sempre buscando a realidade, a fim de que a gente possa ter plena satisfação social junto aos amigos e à família. Ok? Perfeito, perfeito, Sérgio. Professor, é isso a resposta. Eu vou passar mais um slide aqui. Sobre verdade absoluta, né? Não existe uma verdade absoluta. É exatamente isso, de acordo com o que é o seu comportamento. Existem pessoas, sim, que podem ser influenciadas pelo meio, e existem pessoas que não serão influenciadas pelo meio. E eu acho que hoje essa troca de ideia aqui é para isso, gente. Não existe uma verdade absoluta. Eu não vou falar nada que seja verdade absoluta. São coisas que eu aprendi na vida, coisas que eu aprendi no meio acadêmico e que a gente vai trocar aqui. Eu não trouxe muita coisa técnica, porque eu quero muito que o propósito hoje seja esse, da gente ter um pensamento mais crítico. E com esse meio virtual que a gente tem escutado muitas verdades absolutas que as pessoas não colocam como uma opinião e sim como uma verdade, e algumas pessoas elas acabam pegando essa verdade e replicando até. Então é isso mesmo, professor, obrigado pela participação. Não existe essa verdade absoluta e a gente precisa ver o nosso histórico, a nossa vida, né, e aonde isso se encaixa e poder levar isso, né? Não existe o que o Anthony viveu e o que o Anthony vive não é igual ao que o Sérgio viveu e vive. Então, de repente, para mim vai ser muito bom e para o Sérgio não. Então, essa aí é a verdade mesmo, que seria absoluta. Respondendo a pergunta, Magda, que perguntaram sobre aonde eu fiz, né? Infelizmente, a gente não tem. E aí eu queria até falar sobre isso. O professor Jorge falando nisso sobre a ética. Eu queria muito tocar nesse assunto, porque a gente não tem um curso de psicologia do esporte aqui no Rio, de especialização. A gente tem alguns cursos técnicos, assim, né, de
curto período e não de especialização. E eu consegui fazer virtualmente pela Unileia. Depois, se alguém quiser, eu boto contato aqui no celular. Um curso muito bom. Já tem alguns amigos que estão fazendo. E quem quiser também depois saber um pouco mais, pode me perguntar aqui no grupo do WhatsApp que eu respondo, mando o link, tá bom? Com indicação, as pessoas também têm um pouco mais de facilidade de acessar o curso. Eu estou fazendo um MBA lá também. Está sendo muito gratificante, é uma plataforma muito boa. Continuando. Antônio, desculpa te interromper. Bota para todo mundo visualizar e clica na tela, porque está aparecendo pequeno para gente. A tua apresentação não está aparecendo na tela fechada. Eu acho que você vai ter que espelhar. Para mim tá. Para mim tá aparecendo bem grande na tela toda. Tá? Para mim também. Para mim também, está bem grande. Legal. Entrou até um corte aqui. O que é a psicologia do esporte, né, gente? Para falar da psicologia do esporte, a gente precisa voltar um pouco no tempo, e eu acho muito bacana, estudando um pouco sobre isso, eu fiquei muito impactado de como ela surgiu, né? Ela surgiu em 1895 com Tripler, um psicólogo da Indiana. Ele era um amante da bike, né, do ciclismo, e ele começou a perceber que quando ele ia pedalar sozinho, ele tinha uma velocidade, ele conseguia terminar num tempo. E quando ele ia com amigos, ele começou a perceber que ele ia muito mais rápido. E aí deu esse insight nele e falou, caramba, o que está acontecendo? Né? E começou um dos primeiros estudos, não é a outra verdade absoluta, né? A gente sabe que a teoria, alguns dizem que foi até no Brasil, com João Carvalhais, vou apresentar um pouquinho ele, e outros dizem que foi com Tripler, então, assim, a gente não tem essa verdade absoluta de quando mesmo começou, mas eu entendo, coloquei ele aqui como primeiro porque ele começou os primeiros estudos. Então, alô? O João Carvalhais, ele começou, e até porque ele era um pouco mais novo, não teria como ter sido ele. Mas alguns teóricos colocam como João Carvalhais. O Evandro quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Não vou me apegar muito ao teórico aqui. É porque quando ingressam, Anthony, o Zoom, a pessoa entra com a câmera desativada, mas o áudio funcionando. Então, às vezes faz aquele ruído porque a pessoa está entrando, tá? Ótimo, sem problema. E aí, o pai, né, o considerado pai da psicologia do esporte, é o Griffin. Ele fundou o primeiro laboratório. Ele fez a maioria dos estudos que nós temos hoje, veio dele. O Coleman fundou o primeiro laboratório, uma equipe começou a trabalhar com a psicologia do esporte nos treinamentos. E tem uma coisa muito bacana, que ele foi um dos primeiros a abordar a importância do treino de acordo com o jogo. Então, ele começou a ajudar os técnicos dos esportes na época a treinar com práticas muito idênticas ao dos jogos, para poder o jogador começar a ter uma parte de memória, de memorização, de tática, de jogo. Então, ele começou a trabalhar dessa forma. Então, é uma mudança muito bacana que eu queria me atentar aqui e não me prolongar muito nessa parte, mas só para vocês ficarem sabendo e conhecendo um pouco dessa história. Não tem como falar sem buscar um pouquinho a história. E aí vem o brasileiro, né? O orgulho, o João Carvalhais. Ele foi um dos pioneiros aqui no Brasil, né? Foi o psicólogo da seleção brasileira, do São Paulo. Ele começou na arbitragem, e na arbitragem ele já fazia alguns testes de psicotécnicos, e ele acabava dando algumas avaliações de que os árbitros poderiam ou não participar, não estavam bem psicologicamente, poderiam ter mais facilidade de errar. E no São Paulo ele fez isso também, em 57, e foi campeão. Ele indicou ao técnico alguns jogadores que não estavam aptos a jogar, e o técnico aderiu à informação dele e acabou sendo campeão. Então,
teve um destaque muito grande em mídias, né? Quando eu pesquisei um pouco sobre ele, a mídia divulgou muito o trabalho dele, foi muito bacana isso. E em 58 foi um pouquinho ao contrário, ele indicou alguns cortes da seleção, ele já estava na seleção, e esses cortes não foram aderidos pelo técnico, que no caso até é um caso curioso, que ele indicou o corte de Pelé e Garrincha, na Copa de 58. E nós fomos campeões com Pelé e Garrincha se destacando muito, né? Então, assim, a gente tem que entender que era um começo de trabalho, que era um trabalho da área do psicólogo, né? Na verdade, entrando no esporte. Então, é lógico que toda profissão a gente vai acertar, vai errar, mas foi um destaque muito positivo e teve esse destaque aqui também não tão positivo, que fica marcado na história e que eu achei muito bacana de compartilhar com vocês. Que é a psicologia do esporte, né? É uma ciência que estuda o comportamento no contexto esportivo, né? E aí hoje eu queria fazer muito essa reflexão com vocês. Nós temos não são só alunos da educação física aqui, né? Magda, Fernanda são de outras áreas também. Então, eu acho muito importante a gente refletir sobre isso. Independente da área, você vai trabalhar hoje, né, principalmente na educação física, a gente acaba esquecendo um pouco da mente, né? E os comportamentos, uma resposta de um aluno, alguma indagação, ela não é muito levada em consideração. Em consideração é o resultado numérico, né? Quanto peso você perdeu, quanto você melhorou nisso, quanto você melhorou naquilo, e a gente acaba medindo o nosso trabalho através disso. E muitas das vezes a gente não mede uma melhora. Poderia ser feito muito mais hoje anamneses e saber como está o histórico mental do aluno também, e a gente começar a entender aonde que ele melhora também, porque no primeiro mês, por exemplo, de uma prática de atividade física, para quem está começando, a gente que está na área há bastante tempo, a melhora é muito mais interna do que externa. E hoje, infelizmente, tem algumas pesquisas, as pessoas desistem de fazer atividade física no primeiro mês. Então, essa desistência, ela valida muito o nosso trabalho. O nosso trabalho está muito focado no resultado numérico. E esse resultado numérico, quando não vem, ele traz uma frustração para o aluno, que acaba desistindo, porque ele já não está muito afim de fazer, né, na maioria das vezes, e a gente não sabe lidar com isso. Então, a psicologia do esporte hoje, ela é vista muito na área do alto rendimento. E a gente vai abordar um pouquinho isso, que a gente precisa mudar isso, né? Pensando nessa área, eu trouxe aqui esse slide para a gente falar um pouco. Hoje ela está muito focada aqui no alto rendimento. Uma coisa que eu tenho trabalhado muito, muito, e é um propósito meu, é trabalhar no combate ao sedentarismo. Então, essa prática de tempo livre, né? Esses projetos sociais e reabilitação são algumas das áreas que eu vou atuar, incluindo também o esporte escolar e a iniciação, que eu já atuo, na verdade, esses dois. Então, hoje, na psicologia do esporte, quando você fala em psicologia do esporte, você fala em o esporte de alto rendimento. E aí eu queria até entrar numa vertente aqui, falando sobre uma fala do Jorge no início, sobre ética. E eu acho muito bacana a gente compartilhar. A gente está vivendo um momento bem estreito no nosso país, sobre as profissões estão mudando muito rápido, né? As coisas estão mudando muito rápido. E hoje a gente tem uma formação chamada de coaching. E esse coach, hoje, ele já trabalha no âmbito esportivo, já trabalha no alto rendimento. Eu estou em contato até com o Conselho Regional de Psicologia sobre isso, porque eu, por exemplo, sou formado em Educação Física, especializado em Psicologia do Esporte, mas eu não sou psicólogo. Então, eu posso atuar no alto rendimento? Eu posso atuar como psicólogo do esporte? Eu estou em conversação com o Conselho para saber sobre esse tipo de trabalho. Anthony, você não pode atuar.
Bom, infelizmente, hoje a psicologia do esporte ainda não está totalmente regulamentada, tem muita coisa ainda em trâmite, a gente ainda não tem uma regularização da profissão em si, e aí o que acontece é que hoje as pessoas fazem um curso que eu não sou contra, cada um pode fazer, tá? Já que não é regulamentado, faz um curso de coach e acaba entrando em um tipo de trabalho que seria de um psicólogo. Isso não posso julgar apenas porque está em trâmite judicial e tudo também, algumas questões, mas eu fico refletindo sobre isso, né? Então, eu, Anthony, hoje não me sinto confortável, falando na parte ética, de chegar e trabalhar como psicólogo do esporte. Eu não me intitulo como isso. Então, assim, deixar bem claro aqui, eu sou um estudante da psicologia do esporte. Anthony, você não trabalha com isso? Não, eu trabalho. Eu uso, sim, a psicologia do esporte no meu dia a dia. Eu uso a psicologia na minha vida, né? Eu sou um amante da psicologia, estou engateando ainda, mas eu uso muito no meu trabalho. Então, assim, no SESC, como eu voltar lá atrás para abordar, eu trabalho com a psicologia. Na Bem-Estar, eu trabalho com a psicologia. Se vocês entrarem no meu site depois, eu tenho uma área lá que é o Clube do Bem-Estar, que eu já estou trabalhando com a psicologia. Mas eu não sou psicólogo, como é que eu estou trabalhando? Eu incluo a psicologia do esporte nos meus trabalhos. Então, no SESC, eu foco muito nisso com meus alunos, com a equipe de professores que temos. A gente bate muito papo sobre isso, a gente inclui alguns questionários de anamnese diferente do que já tem nos protocolos para fazer algum teste com nossos alunos. No Bem-Estar, eu trabalho com esse projeto novo e em breve tem uma notícia boa aí que eu não posso falar agora, mas em breve eu vou realizar um sonho de ter um espaço, e esse espaço com certeza vai atuar muito com a psicologia do esporte. Então, hoje, a minha atuação está sendo na prática de tempo livre. Eu estou com um projeto novo que chama-se Clube Bem-Estar e estou trabalhando com pessoas sedentárias que não conseguem praticar atividade física, ajudando e orientando essas pessoas, né, fazendo com que elas possam ir praticar atividade física de forma prazerosa. Eu acho que esse é um dos propósitos hoje e está sendo muito gratificante esse trabalho. Então, eu queria deixar bem claro essa parte ética, porque a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com o que a gente atua, né? Como que está regulamentada essa profissão, e como tem universitários aqui, eu acho muito bacana a gente trocar essa experiência, porque a gente não pode fazer um curso e achar que está apto, né, na parte jurídica, ir lá e aplicar esse tipo de trabalho. A gente tem que ter a certeza que a gente pode atuar com isso. Então, hoje eu já entrei em contato com o Conselho Regional de Psicologia, com o Conselho Federal, perguntando sobre isso, estou aguardando as respostas, e também com uma doutora aqui do Rio, que faz parte do Conselho, e estou conversando com ela sobre esse tipo de atuação. Vamos entrar na parte de atleta. Eu queria muito trazer para vocês... Gente, estou com medo do tempo, tá no tempo aí, tá indo. Eu fiquei muito preocupado como trazer tanto conteúdo, né, histórico, e falar um pouco de psicologia, e eu já falo muito, gosto muito de falar, e aí eu falei, caramba, eu tenho que tentar... que alguns atletas. Eu quis trazer esse atleta aqui para a gente falar um pouquinho da parte psicológica dentro do esporte, na hora da prática, né? É um atleta, sim, muito preparado, de um esporte que ainda está crescendo muito. Muitos são amantes, muitos odeiam, mas eu não queria tratar isso, né, sobre o esporte, eu queria tratar sobre o atleta. Não sei se todo mundo conhece esse atleta, sabe quem é o Conor? Vou explicar aqui mais ou menos. O Conor é um atleta do UFC, né? É um mix de artes marciais, é um evento mundialmente conhecido, de repente tem alguém aí que não conhece. E o Conor é um irlandês que apareceu nesse evento em 2008
E um cara que ficou invicto há muito tempo tirou o título do Aldo, nosso brasileiro querido, e dentro desse esporte, né, um dos mais queridos no momento, no auge da carreira dele. E o Conor eu destaco muito bacana, assim, quem conhece vai concordar comigo, tem muito da psicologia, ele usa muito da psicologia, ele é muito confiante, né, uma das características dele, e ele usa isso para ganhar as lutas antes que elas comecem. Então, assim, quem acompanha o UFC e começar a notar isso, agora não, porque agora ele já caiu um pouco de rendimento, já nem está lutando quase. Acho que tem alguém falando alguma coisa aí, Magda? Alguma dúvida? Piscou aqui para mim, eu não estou vendo o chat. E o Conor, ele ganhava, né, as lutas, posso falar que ganha porque ele ainda está atuando, ele ganha as lutas antes da luta começar, né? Naquela pesagem, na entrevista, ele vai com uma confiança tão grande, ele vai para a luta com uma confiança tão grande, lógico que também com o treinamento, com a preparação muito grande, que ele ganhava, sim, você percebia que ele ganhava as lutas sempre antes que as lutas começassem. E a primeira derrota dele foi para um russo, que também é muito forte mentalmente, muito. E é totalmente o contrário dele. Era um atleta que não falava nas pesagens, nas entrevistas direito, totalmente concentrado, totalmente equilibrado. E aí o Conor acabou batendo de frente a confiança com uma outra confiança e concentração muito forte, né? A gente poderia citar aqui também nesse esporte o Anderson Silva, que ganhava as lutas desestabilizando, lógico que muito habilidoso, muito forte, né? Mas ele ganhava as lutas destabilizando os adversários, né? Eles iam para cima, ele era tão hábil que ele se defendia, saía dos golpes e as pessoas ficavam, né, sem um poder de reação quando ele atacava. Então, um destaque mental que eu quis colocar aqui muito forte. Eu queria colocar um outro destaque que eu trouxe para a gente. Por que eu trouxe destaque? Porque quando a gente olha um esporte, acompanha um esporte, é amante de um esporte, a gente está focado muito nas vitórias, né? Ou nas derrotas, nas frustrações. A gente não percebe isso às vezes, né? Caramba, como é que é esse trabalho? O que ele faz? E quando a gente começa a estudar, a gente consegue perceber um a mais. Caramba, a parte psicológica dele, né? Quem aqui nunca viu uma partida de futebol em que um time pequeno consegue ganhar de um time grande? A confiança, ou o outro time está confiante demais, que acaba relaxando. Então, olha quantas coisas influenciam no esporte, né? E hoje ainda tem muita gente que acha que não deve cuidar da mente, não pensa nessa parte. Então, e inclusive profissionais, não estou falando só de pessoas elas precisam ser orientadas, mas os profissionais eles acabam, né, negligenciando a parte mental. E quando às vezes, eu não sei aqui quem trabalha com academia, com personal ou tem vontade de trabalhar, na maioria das vezes eu, o Anthony, já tenho visto isso e vivenciado no trabalho, a forma mais correta e a forma que você pode ter mais sucesso fidelizando seus alunos é você incluindo o trabalho mental, porque o aluno fica fiel, porque ele não apenas ele pratica uma atividade, não, ele aprende o porquê que é para aquela atividade, ele aprende a importância de fazer atividade e ele entende que aquilo ali tem que se tornar uma rotina na vida dele e não apenas uma prática para eu tenho que ficar com o meu corpo bonito, o meu corpo, né, de uma forma que a cultura hoje dita. Não, eu tenho que entender o porquê que eu estou fazendo aquilo. E quando o profissional de educação física entender que ele precisa atuar em conjunto, né, mente e corpo, e não somente o corpo, ele vai ter muito mais sucesso no seu trabalho. Outro atleta que muitos aí, de repente, não sei a idade, não conviveram, né? Não puderam ter a possibilidade de ver, ou eram muito novos, mas era um cara que, além do conhecimento técnico, além das características de estar sempre treinando o tempo inteiro, estudando, alguns
Alguns especialistas falam que o Ayrton Senna, além de piloto, era mecânico. Ele mexia no carro, ele indicava o que era para fazer. Então, assim, era um atleta super diferenciado. E tinha uma coisa que chamava muita atenção, que era a capacidade de enfrentar as adversidades, né? O Ayrton Senna, ele adorava correr na chuva, onde todo mundo odiava, ele queria que chovesse porque ele sabia que ele ia se destacar. Então, hoje, nós estamos num mundo que hoje eu vou falar um pouco sobre isso na frente, mas a parte mental, a parte cognitiva, ela é muito mais, não que seja mais importante, mas ela precisa estar equilibrada, porque hoje você pode ter muito conhecimento, um currículo maravilhoso, mas se você não tiver a mente boa, como você vai colocar isso em prática? Como você vai desenvolver? Como você vai compartilhar com as pessoas? Então, a gente precisa, sim, cuidar da nossa mente. E um outro atleta que eu queria muito destacar, e eu acho que é um atleta de superação, quem acompanhou há pouco tempo atrás, né, o Diego é um atleta que teve alguns problemas em 2 competições que foram assim notórios. Ele vivia um problema pessoal muito grande, familiar e pessoal, e ele teve esses 2 problemas paralelos na sua carreira de atleta. Então ele caiu em Pequim, e muito bacana uma frase que ele fala hoje, né? Com todo respeito aqui, mas aí ele diz essa frase, né? Na primeira eu caí de bunda, na segunda eu caí de cara, que foi essa foto aqui que ele está com a blusa azul. Na primeira foi esse com a blusa branca. E na terceira eu caí em pé, foi quando ele foi medalhista aqui no Brasil, em 2016. E é uma história que quem puder ver algum vídeo, alguma coisa do Diego, ele falando sobre isso, é muito forte. E o que isso eu trago como destaque aqui? Nós falamos do Ayrton Senna e falamos do Conor. O Diego é diferente um pouco deles na parte de cair, né? De superar coisas muito complicadas. E lógico, o Senna não perdeu antes. Perdeu muito também. Teve muitas frustrações, mas a parte do problema paralelo do Diego com família e com o problema pessoal dele, isso trazia e refletia o problema nas conquistas. Talvez um desconto de 50%. E eu acho muito bacana a gente tratar isso aqui, né? Quando a gente está com um problema pessoal, e aí vamos refletir junto, você consegue trabalhar direito durante o dia? Você sai de casa com um problemaço, você chega no trabalho, você corta a tela, eu vou dividir aqui e vou trabalhar. Cara, depende, tem gente que consegue, né? O que a gente estava falando no início, não é uma verdade absoluta. E tem gente que não consegue. Então, o que eu queria trazer aqui? De repente, e não estou aqui julgando isso, mas esse cara aqui, ele de repente conseguia. Então, a inteligência emocional, a força mental que ele tinha, a gente não ficava sabendo dos problemas pessoais, porque todo mundo tem. Mas o Diego, de repente, não tinha muito, né? Então, eu acho muito bacana trazer esses 2 exemplos, mais do Conor, para a gente estar refletindo sobre isso, né? Mas aí, Antônio, eu tenho que esquecer meus problemas? Não tem que esquecer, você tem que resolver. Né? E muitos dos problemas que nós temos hoje, se a gente parar para pensar, a maioria deles é um problema bobo que a gente faz virar um monstro, né? É um problema irrelevante às vezes que a gente não resolve na hora, que a gente não faz com que isso se resolva. Ou às vezes é um problema que se resolveu e a gente fica ali guardando, matutando, e isso vai atrapalhar com certeza na sua carreira. Então, eu queria tratar muito isso aqui, trocar essa ideia com vocês, para a gente poder se atentar um pouco. Então, resolvam, se tiver na medida do possível, resolvam seus problemas. E aí, entrando um pouco na parte de atleta, eu falei um pouco na parte de mercado de trabalho, né? Agora, entrando no nosso mercado pessoal, né? O meu eu, que é o autoconhecimento. Anthony, o Oi. professor Sérgio Castro está com a mãozinha levantada aqui. Acho que ele quer falar alguma coisa. Pode falar. Professor, gente, me ajuda aí, que eu não estou vendo. Estou vendo a minha tela e a fotinho de vocês só, mas não estou vendo todo mundo. Pode ficar à vontade, professor.
Só que aí que eu acho que foi, ele botou a mãozinha e esqueceu de tirar. Deve ter sido naquela hora, então, que ele falou, né? Não tem problema não, mas se quiser pode interromper, professor. Gente, não precisa levantar a mão não, porque eu não estou vendo o chat nem muitas fotos. Pode abrir o áudio e interromper, não tem problema não. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá, a minha dúvida é a seguinte, com respeito a uma provocação, você, no seu ponto de vista, no seu expertise, você acha que ela pode gerar uma desorganização organizacional de qualquer tipo de atividade esportiva, quer seja na cobrança do pênalti, quando o goleiro tenta atrapalhar o cobrador, quer seja no basquete, quando o elemento precisa de um ponto, um pontinho para ser campeão, quer seja, no caso Ayrton Senna, que você citou bem, que ele tinha adversários ferrinhos que ficavam em gozação quando ele estava antes de iniciar a corrida. E, de um modo geral, a provocação, no meu ponto de vista, ela visa desestabilizar. Será que esses atletas com alto nível que têm, eles conseguem superar, ou isso aí é um fator de grande influência que pode prejudicar o rendimento deles? Deixa eu entender. A provocação entre os atletas, o senhor quis dizer? Correto. Por exemplo, você vai cobrar um pênalti, eu sou o goleiro. Eu chego para você, pô, você é pereba, você chuta sempre do lado direito, né? Pô, você vai arbitrar um jogo. Temos aí o nosso colega aí, árbitro internacional, Rafael Ceru. Chega um jogador para ele, pô, ô, Rafael, vê se você apita direito hoje, hein? Para que você, nos últimos jogos, você acha que isso pode influenciar no rendimento operacional deles? Muito bem colocado, o senhor colocou no momento correto aqui, que é do autoconhecimento. Eu não só acho que pode, como influencia, sim. Só não influencia quando o atleta ou a pessoa ela se conhece. E a gente está na página aqui do autoconhecimento. Quando você se conhece, sabe que você é bom, que você está preparado, você pode até errar, mas você não errou porque o adversário falou, te provocou. Você errou por circunstância. Você pode ter errado porque você não estava preparado naquele momento. Ou sim, você pode errar porque você aceitou essa provocação. Você, né, na hora ali da prática, você duvidou de você mesmo. Então, sim, tanto é que os atletas usam muito da provocação, né? A gente teve uma final agora de futebol, a gente acaba citando muito futebol, né? Porque é um esporte que notoriamente a psicologia atua muito, que o goleiro do Flamengo provocou alguns jogadores do Palmeiras, e ele sempre provoca. Mas você pode perceber que de 7 cobranças, ele pegou 3, se eu não me engano. Uma foi para fora e pegou 2, não lembro. Mas de 7 cobranças, ele provocou todos. Então, assim, alguns erraram. Mas será que ele errou por causa da provocação? Sim, pode ser que sim. Ou não. E aí, o primeiro exemplo que eu trouxe, o Conor McGregor, do UFC, ele, não sei se o senhor assiste ou já assistiu alguma vez, ele era muito assim, ele chamava o adversário de fraco, que não ia conseguir ganhar dele, que ele era muito bom, e ele era bom mesmo. Porém, num esporte, a gente não pode dizer que vai ganhar antes de praticar. Né? Não existe isso. Então, no esporte, a gente não pode dizer que uma vitória vai ser realizada antes do esporte acontecer. Não existe. Então, a gente tem que entender que depende muito do atleta. E aí entra o autoconhecimento, né? E isso vale para a vida, gente. Eu acho que a gente está falando muito de esporte aqui, mas a gente pode falar de vida. Quem é você? Vamos parar para refletir isso. Quem sou eu? Eu sou o que eu sou, o que eu tenho construído durante a minha vida? Ou eu sou o que o colega falou, o que o meu adversário falou? Né? Então, o autoconhecimento ele desenvolve muito isso. Você se conhecer e não permitir que alguma fala, né? Às vezes uma pessoa sem querer fala alguma coisa de você e você recebe aquilo e um histórico todinho que você construiu, você acaba destruindo na tua mente. E a gente tem que se atentar muito a isso. A gente não pode deixar com que a palavra ou provocações, professor, das pessoas definam o meu eu, né? O senhor quer colocar mais alguma coisa? Sim, até complementando, quando você falou do MMA, o Conor McGregor,
ele já começava, e você deve acompanhá-lo bem, a provocação já começava na pesagem, né? Uhum. Ele chegava, o mediador que ficava entre ela e os contendores, os lutadores, ele chegava a ter uma dificuldade, porque ele realmente ficava provocando de maneira assintosa, né, o adversário, sempre fazendo críticas pejorativas. Eu acho que quando você tem uma estrutura organizacional perfeita, mas, de qualquer maneira, em determinados momentos, né, que você pode ser afetado por aquilo. Claro que o seu psicológico, lá, o seu ídolo, lá, ele pode, naquele momento, ele querer extravasar. E, às vezes, eu cheguei a ver, eu vi algumas lutas dele, né, e acompanhava pesados, porque eu gosto desse esporte também. E eu via que os adversários dele, eles se desestruturavam um pouquinho já na fase da pesagem. Imagine com aqueles holofotes quando ele entra no ringue, né, principal para fazer a luta, que ele chega e joga aqueles olhares, né, aquela parte que chega a irritar o adversário. Isso aí eu acho que é um fator importante, já é uma técnica dele, né, por isso que ele é o grande campeão que é. Sim, complementando isso, eu creio, não tenho certeza, mas eu creio que sim, era uma estratégia que ele usa para poder desestabilizar, porque você está concentrado para lutar com ele e ele coloca uma raiva dentro de você, toda aquela estratégia, né, e conhecimento que você treinou, que você quer colocar em prática na hora, você acaba criando uma raiva contra o adversário que você, cara, eu vou destruir ele, eu vou acabar com ele e não vai ter estratégia nenhuma, eu vou para cima. E era isso que ele queria, desestabilizar e fazer com que os adversários viessem com raiva, e ele estava totalmente focado, concentrado na estratégia, que ele estudava os adversários, ele sabia onde ele ia dar um soco, ele poderia revidar, ele era muito rápido e ele conseguia êxito na maioria das vezes. Então foi o que eu falei, teve um atleta que ele tentou desestabilizar, foi a primeira derrota dele, ele não conseguiu, porque era um russo muito forte mentalmente, muito concentrado, e que ganhou dele com um pouco até de facilidade, né? Então, é isso sim, professor, consegue, e a psicologia ela está dentro dos esportes prevendo isso, né? Fazendo com que os atletas fiquem concentrados. Você imagina num jogo também de futebol, em que um time é mais forte que o outro começa a usar estratégias de quê? De parar o jogo, de dar pontapé, de desestabilizar os jogadores do outro time para que eles possam sobressair um pouco. Porque quando você perde a concentração, você desorganiza. Então é isso sim. A sopa hoje, né? Fala com a Tânia. Muito obrigado pela sua participação novamente. Tem medo dela? Não. Contribuiu muito. E aí a gente está aqui no processo de autoconhecimento, né? Abordando isso, eu queria fazer muito essa reflexão com vocês, né? Quem eu sou? Você se conhece? Quer ver? Quando a gente participava muito disso, eu participei muito de processo seletivo na minha vida, e na maioria das vezes, quando a gente tinha mais dificuldade, quando chegava no processo seletivo, falava assim, fala sobre você. Quem é você? Né? Quem é você? O que você faz? Qual é a sua maior qualidade? Qual é o seu maior defeito? Quem nunca participou de um processo assim, pode ter certeza que um dia deverá participar. Alguém ainda vai usar isso. Então, a gente acaba refletindo nesse momento e pensando, caramba, eu não sei falar de mim. Muitas pessoas não sabem se avaliar, muitas pessoas não sabem lidar com isso, né? De quem sou eu, aonde eu posso chegar, o que eu quero. E aí entra o desenvolver do autoconhecimento. Ah, Antônio, eu vou aprender isso de um dia para o outro? Não. E eu queria até fazer um teste com vocês. Não sei se vocês vão querer, mas quem quiser, não é nada obrigatório, não é para agora. Eu queria muito... Isso aqui é utilizado muito nas empresas, né? Uma análise SWOT, são análises de forças e fraquezas de uma empresa ou de um projeto que você vai abrir. Você faz uma análise, né? Quais são as forças desse projeto, quais são as fraquezas, quais são as oportunidades e as ameaças. E aí, quais são as forças? O que esse projeto pode ter de força? Ele tem um corpo técnico muito bom, ele está num lugar muito bem localizado, que eu vou ter um âmbito de trabalhar com muitas pessoas. Estou falando de um projeto.
Qual é a fraqueza desse projeto? A fraqueza é que ele é novo, eu não tenho ninguém de nome para poder divulgar e não temos recursos. Pode ser 2 fraquezas, eu estou aqui resumindo. Quais são as oportunidades do projeto? As oportunidades pode ser o meu corpo técnico tem um conhecimento avançado e conhece muito o mercado, tem uma oportunidade boa de fazer parcerias. Então, a oportunidade seria parcerias, beleza. Qual é a outra oportunidade? Outra oportunidade é, por motivo da força, que é a localização, nós vamos ter uma oportunidade de divulgação para um público maior. Então, beleza, a divulgação pode ser uma oportunidade boa. E aí, quais são as ameaças? Ameaças podem ser ameaças de, por exemplo, não ter o recurso, pode ser de um concorrente, pode ser de uma falta de estrutura, várias ameaças. Agora, eu queria fazer esse desafio com vocês. E aí, quem quiser, me marca lá, quem fizer, ou manda no WhatsApp para mim depois, de fazer essa análise pessoal, né? Quem quiser printar essa tela aí, ou tirar uma foto e mandar lá no Instagram e marcar, Antônio, eu fiz, e pode mandar no privado para mim, para mim deu isso e aquilo. Faz essa análise, vamos fazer essa análise, refletir, 10 minutinhos você faz e você consegue desenvolver um pouquinho o seu autoconhecimento. Quais são as suas forças hoje, né? Então, você vai listar aqui tudo que você acha que é força. O meu conhecimento, o meu desenvolvimento, a minha história de vida fez eu conhecer pessoas. Então, o meu conhecimento, não só empírico, mas o meu conhecimento pessoal, né? Interpessoal, ele me favorece. É uma força? Qual é a minha fraqueza? A minha fraqueza, por exemplo, eu não consigo gravar um vídeo e me divulgar na internet. Eu não consigo ter conexões. Então, sempre a gente tem uma fraqueza. A minha fraqueza é não acreditar em mim, né? Qual é a sua fraqueza? Então, você pode listar algumas. Oportunidades. Quais são as suas oportunidades hoje? E aí você lista isso. E quais são as ameaças? Qual é a ameaça? A ameaça pode ser qualquer coisa, né? E aí você vai listar de acordo com o seu histórico e o que você vive. Então, eu desafio vocês a fazer essa dinâmicazinha. Se a gente tivesse no presencial, ia ser na hora. Eu ia pegar 5 minutos e falar, gente, anota aí agora e ver quem queria ir lá na frente falar alguma coisa e eu ia liberar para vocês. Isso é muito bacana. Então, quem quiser, printou ou anota e, por favor, me marca lá no Instagram, ou marca Bem-Estar, ou a Ferrugem lá, e a gente vai divulgar. Dando sequência, eu estou no tempo legal, né, gente? Eu não vou passar, acho que eu não vou passar, não. Não vou estourar o tempo de vocês, não. A inteligência emocional. A inteligência emocional. Vocês estão vendo a tela cheia ou vocês perdem um pouco a imagem com o vídeo? Tela cheia, professor, tela cheia. Beleza. O Daniel Goleman, né, ele foi o precursor nessa área da inteligência emocional e é muito bacana porque tem aqui 8 lições sobre a inteligência emocional do Daniel. A inteligência não é só racional, também é emocional e ambas interagem para construir, né? Ela é determinante para o sucesso acadêmico. Caramba, como? Né? Na capacidade de gerenciar os fracassos. Na capacidade da tua resposta. Na maioria das vezes, desculpa, na maioria das vezes, um fracasso ele tem 2 opções. Ele vai te derrubar, você vai desistir, ou você vai ganhar mais força. Pode parar para perceber. O fracasso tem 2 caminhos. Ou você desiste, ou fica mais fraco, né, desistindo, ou você ganha mais força. Então, no meio acadêmico, você errou, fez um trabalho muito mal, ou você foi muito mal da prova. Das 2, umas. Ou você desiste logo daquela disciplina, né, ou você fala, assume, não quero isso, eu vou fazer só para passar mesmo, não quero saber. Ou você vai escolher o caminho de desenvolvimento, melhorar, e a frustração vai fazer com que você se torne melhor naquilo ali. Então, a gente precisa entender e ter essa inteligência emocional. E as emoções aqui, ele fala, né, são poderosas, né? Elas podem dominar negativamente ou positivamente, aí vai depender de nós, né? Nós vamos deixar as emoções dominar?
que seja positiva, pelo menos. A liderança positiva, né, que é a própria inteligência. A gente fala de liderança aqui nessa inteligência emocional. Eu não estou falando de liderar pessoas, não. É liderança sua também. Você é o seu líder, primeiramente. Não existe um líder sem ser o seu próprio líder, né? Eu costumo falar muito isso. Você não tem como ser líder de pessoas se você não lidera a sua própria vida. Então, eu trabalho com liderança, né? Eu tenho uma equipe e eu costumo falar muito. A minha liderança, ela é uma liderança da pedagogia do exemplo. Então, eu não trabalho muito com falar, faça aqui, vai ali, não. Eu costumo muito fazer e vem comigo. Se quiser, vem, eu estou aqui, eu vou fazer, vamos comigo, vamos. Então, eu gosto muito desse tipo de liderança. Então, se você não é um líder para você mesmo, como é que você vai, né, liderar pessoas, vai motivar pessoas? As pessoas que controlam os hábitos na sua mente têm habilidades emocionais. São mais propensas a terem uma boa vida. Sim, e aí a gente comentou lá atrás sobre até o exemplo da minha mãe. Minha mãe tinha, sim, não tinha uma inteligência emocional boa e os hábitos e os problemas levaram ela a ficar doente e o resultado foi ela ter uma vida por um período muito ruim. Então, assim, Anthony, mas como é que é, cara, essa inteligência emocional? Como que eu faço isso? Cara, é a sua mente, é você estar bem, é você resolver os problemas, é você pular em cima dos fracassos, é você tentar. Anthony, mas isso é muito da pedagogia positivista hoje, todo mundo fala em ser positivo. E não sei, não é só falar, é ser, né? Eu tenho que ser assim, porque assim, até a gente reclamar já faz um neurotransmissor trabalhar de uma forma negativa. Então, quando a gente reclama, tem um neurotransmissor já trabalhando, a sua mente já está atuando. E isso já está fazendo com que você comece a fracassar. Então, coisas de que a gente precisa melhorar é isso. Evite reclamar, evite murmurar, né? Traga soluções, pense nas possibilidades. Reclamação, murmuração, tá, eu tenho uma reclamação, eu não vou falar, não, fala. Mas o que eu posso fazer para sair dessa reclamação e virar, desculpa, uma possibilidade? O que eu posso fazer? E é isso que você tem que ter o teu foco. O domínio próprio, né? Autodomínio. Exige uma autorregulação e inteligência emocional. Isso aqui eu vivi, eu tenho propriedade para falar. Eu sou um cara que eu não tinha muito domínio próprio, não tinha mesmo. Eu fui criado pelo meu pai com muita educação. Meu pai nunca me bateu. Meu pai sempre foi muito educado. Meu pai sempre foi muito no diálogo comigo e nunca nem gritou comigo. Assim, eu falo até hoje que eu sou um péssimo pai na frente do meu pai, porque assim, às vezes eu perco um pouco o controle, né, de exaltar um pouco a voz com a minha filha. E às vezes até peço perdão a ela quando eu lembro dele, porque ele era um cara diferenciado. E eu lembro que isso me atrapalhou mentalmente, porque quando meu pai ele me educou de uma forma tão diferenciada, quando eu caí no mercado de trabalho, não era assim, né? E eu caí no mercado de trabalho de lojas, né? E vendedor de seguro. Então você pegava alguns líderes que era tanto ego, tanta vaidade que acho que a melhor parte do dia deles era gritar com você. E você imagina, eu criado num ambiente totalmente educacional e parar na mão de pessoas gritando. Então, assim, eu não tinha muito esse domínio próprio e aí eu explodia, muitas das vezes eu saía da empresa, pedia demissão, ou eu discutia mesmo e falava que não queria que gritasse comigo, abaixasse a voz. Há pouco tempo atrás, eu conversando com um gerente de um trabalho, e eu cheguei a falar com ele. A gente foi almoçar, a gente estava se conhecendo e a gente estava falando de traumas. E eu falei para ele, cara, eu tenho um trauma, assim, é um gatilho. Eu hoje domino, mas pode ser que não. Ele, qual é, Antônio? Eu falei, de gritar comigo. Não grita comigo, que assim, sobe, né? Aquele sangue ferve, como diz, e você perde um pouco o domínio. Então, isso aqui é muito importante. A gente precisa ter o domínio. Porque na hora que esse sangue ferve, é um momento que você tem que ficar calado. Porque se você falar alguma coisa, você vai explodir.
você vai falar coisas para magoar outra pessoa, você vai transformar o ambiente num ambiente ruim, né? Então, isso aqui a gente precisa entender e colocar em prática também, que é um autodomínio. A inteligência também influi favoravelmente na nossa saúde, com certeza, né? Quem não está saudável mentalmente dificilmente vai conseguir fazer alguma outra coisa, mas dificilmente. Eu tenho exemplos na família, eu tenho exemplos no trabalho, eu tenho exemplos ao meu redor e eu acompanho, eu fico sempre analisando. Quando você não está bem mentalmente, procura alguma coisa de lazer que você gosta de fazer, tenta oxigenar a tua mente para você começar a trabalhar, porque você acaba ficando 8 horas, né, quem trabalha aqui, 8 horas do seu dia pensando num problema e não sendo produtivo. Então, às vezes, é melhor você parar meia hora, 1 hora, tentar refletir, respirar, fazer algo que possa te ajudar e você melhorar no seu dia. E a inteligência emocional também é fundamental para a nossa vida social, com certeza. Que eu acabei de dar o exemplo do trabalho, como você não fica bem no trabalho 8 horas, você também não vai estar acessível às pessoas, ao diálogo, né? Você não vai estar com essa inteligência emocional da parte social bem para poder estar se relacionando. Então, vai afetar com certeza. Então, são 8 dicas aqui. Quem quiser printar aí, fica à vontade. Tá bom? Também falando um pouco, soft skills é uma técnica muito estudada hoje, né? Uma parte que está se estudando muito dentro da psicologia. Já se falava muito, mas agora tem sido falado muito na parte de coaches, muitas pessoas abordando muito, mas é o futuro da nossa vida, tem muito a ver com isso, porque hoje você contrata pessoas com conhecimento, né? As empresas contratam muito por conhecimento técnico e acabam demitindo muito por comportamental. Quem aqui já viu ou já passou por isso, você contrata aquela pessoa que é maravilhosamente, né, quase perfeita tecnicamente, com um currículo maravilhoso, mas quando chega na prática, o comportamento dela não é condizente com o teórico e acaba que muitas das empresas já tem pesquisas sobre isso, eu não coloquei aqui, se quiser eu mando para vocês, contratam muito por currículo e estão demitindo muito por comportamento. Anthony, por que isso é importante? Porque influencia na nossa vida, né? Então, nós que vamos ainda entrar no mercado de trabalho, o pessoal que está aí assistindo a palestra, você precisa entender isso, você precisa ter essas valências aqui dentro do teu currículo, né? Não para escrever, porque isso aqui você não vai escrever lá no teu currículo, mas você vai viver. Então, você precisa ter atitude, você precisa ter uma boa autogestão, você precisa ser um cara colaborativo, ser humilde, né? Porque às vezes a gente tem um currículo bom, estuda e a gente, né, que estuda merece melhorar o nosso currículo, mas isso não faz da gente melhor do que ninguém. Então a gente precisa entender que a gente aprende todos os dias, né? Que é no título aqui, aprender a aprender. A gente aprende todos os dias. Então a sua comunicação tem que ser boa. Anthony, tem que ser 100% em tudo? Não, a gente tem que tentar melhorar em tudo, né? A empatia, a criatividade, a flexibilidade. Flexibilidade está hoje, como nós estamos sendo flexíveis aqui, né? A gente está no mundo virtual aqui gigantesco, toda hora a gente está mudando, está alterando, está aprendendo. A inteligência emocional, que a gente acabou de falar, o pensamento crítico, isso aqui eu destaco muito, a lâmpadazinha está até bem acesa ali, por favor, como o professor Sérgio colocou, né? Cada um tem o seu histórico, cada um tem a sua verdade, e você precisa analisar e não pegar as verdades das pessoas e tomar para você. Cuidado e tenha um pensamento crítico. Se a gente sair daqui hoje com um aprendizado do pensamento crítico e um pouquinho dessa inteligência emocional, eu já ganhei o meu dia, porque eu vou estar compartilhando, e eu acho que isso aí a gente precisa sair daqui hoje. E a tomada de decisão, né? Uma das coisas que também atrapalham muito hoje, o mundo está muito acelerado e a gente precisa tomar decisões, e a gente, às vezes, por medo de errar,
por medo de nos frustrar, a gente não toma nem a decisão. Então, pense nisso. Quando tiver que tomar decisão, já pense, se você se frustrar e errar, o que você vai fazer? Já tem um plano B, já tem um plano C, e entra lá na sua análise SWOT. Né? Tem gente que tem essa capacidade de já pensar no futuro, já pensar até no seu erro ou no seu acerto. Isso facilita você montar e organizar a sua mente. Propósito. Propósito, né? Intenção é aquilo que você busca alcançar, um objetivo, e aí é legal, porque vai entrar no que o Sérgio comentou com a gente sobre a distração. Qual é o seu propósito? Quando você tem um propósito definido, meu propósito é esse. E às vezes chega alguém de maldade, ou às vezes sem saber, e fala que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue. Se você aceitar isso, eu concordo, você não vai ser capaz, você não vai conseguir. Porque você aceitou que você não é capaz, então já era. Agora, quando você tem um propósito, e aí a gente precisa entender isso, qual é o meu propósito, o que eu quero como propósito. Às vezes pode ser mais de um propósito, mas é o propósito. Você agarra aquilo com tantas forças que, independente de quem falar alguma coisa, isso não vai te desestabilizar. Né? A gente estava falando sobre isso lá no esporte, e a gente está falando agora na vida. E, na maioria das vezes, as pessoas que falam para desestabilizar estão perto de nós. Às vezes, são pessoas que nós amamos. Né? Então, assim, eu vivi isso na época da faculdade, por morar num lugar que eu fui o primeiro na rua da minha idade a entrar numa faculdade, da minha linhagem de colegas, né? Eu ouvi isso, eu ouvi, cara, você é maluco, você não vai conseguir, isso aí não é pra gente, sabe? Então, assim, eu poderia ter ouvido essas vozes e travado, e graças a Deus eu não travei e continuei, e o meu propósito eu estou aqui vivendo, né? Então, eu tinha um propósito e hoje eu estou vivendo. Então, eu queria deixar isso aqui como um legado dessa palestra, e lá na sua análise SWOT, faça essa reflexão. Qual é o seu legado? Qual é o seu legado? Qual é o seu propósito? Perdão. Qual é o meu propósito? Quando você identifica o propósito, cara, aí é foguete, não é avião, né? Foguete não dá ré. Vai embora, vamos embora, foi, explode. Então, são algumas coisas que eu queria deixar de propósito e de legado aqui nessa palestra, a parte ética, né? Que a gente precisa estar atento no nosso mercado de trabalho. E a gente está vivendo num mundo que a internet hoje tem um monte de profissionais sem fundamento teórico, que se dizem profissionais, não são, perdão, que são blogueiros, que são, né, pessoas que ficam falando, inclusive, das nossas áreas, sem terem estudo, sem, ao menos, terem se formado e buscado algum conhecimento. Então, assim, é um legado que eu deixo aqui, que a gente precisa ter essa parte ética, né? Então, e tem que partir da gente. Então, eu me coloco como uma parte ética aqui, falando para vocês que eu não sou psicólogo, né? Eu sou um estudante da psicologia, sou um amante da psicologia, e eu estou lutando para atuar nesse mercado, e se tiver que fazer a psicologia para isso, eu vou ingressar. Ou se eu tiver a resposta de não, Anthony, você pode atuar sim, e aí eu estou partindo para cima, que eu já tenho alguns convites até para isso. Então, eu queria deixar essa parte ética, eu queria deixar essa parte da inteligência emocional. A gente precisa, né, ter esse autoconhecimento. Então, você é ético, cara, você se conhece e você tem um propósito, ninguém te segura. Então, eu queria deixar esses 3 legados aqui e deixar no final algumas dicas, né? Guarde dinheiro, não guarde mágoas. Cara, mágoa não dá, pelo amor de Deus, não guarda, porque eu posso falar que eu sou um privilegiado, sério mesmo. Eu sou o tipo de cara que você pode brigar comigo, bater, cara, mas se eu me resolver contigo, eu não guardo aquilo. No outro dia eu estou super bem. Às vezes eu até, caramba, por que a pessoa está assim comigo? A gente discutiu, e eu estou super bem, porque, assim, para mim, discutir, resolver, acabou. Acabou. Eu não fico daqui a 1 ano, caramba, aquele cara fez mal para mim, gritou comigo. Não, acabou, resolvi. Então, assim, não guarde mágoas. Isso faz mal para você, não para a pessoa que você está guardando mágoa dela, tá bom? Para pensar nisso.
Tenta eliminar as fontes de estresse. O que te estressa, cara? É o jornal, está te estressando muito, porque tem muita informação negativa. Para de ver, né? O que está te estressando hoje? Desenvolva o domínio próprio. Tente desenvolver esse domínio. Lembre-se do seu histórico, né? Às vezes a gente chega num patamar de vida que a gente não lembra e a gente acaba não acreditando mais na gente. E quando a gente olha um pouquinho para trás, eu faço sempre essa reflexão. Eu olho para o Anthony de 15 anos, que foi uma parte da minha vida que eu mais sofri, e eu paro para pensar, caramba, se eu conseguir lá, o que eu não posso conseguir agora? Então, eu acho muito bacana, né? E eu atuo muito assim. Quando eu conheço alguém, eu não costumo julgar, né? Eu não gosto de julgamentos. Eu gosto muito de conhecer a pessoa, de saber o histórico da pessoa. Porque às vezes a pessoa tem um comportamento brusco, né? Mais grosso, mais forte, e aí as pessoas falam, pô, fulano é grosso, fulano... Cara, conhece a pessoa, qual é o histórico dela? Às vezes ela foi criada num ambiente assim, ela tem dificuldades, ela tem... Não sei se é porque eu sou tão amante da psicologia que eu acabo tentando, né, entender o histórico e querendo conhecer mais a pessoa. Eu acho muito válido. Seja positivo. Tire momentos de lazer semanalmente. Isso é uma higiene mental. Você precisa tirar pelo menos que seja uma hora. O que você mais gosta de fazer? Tenta tirar uma hora da sua semana e fazer, né? Então, isso é muito importante para higienizar sua mente. Cuide do seu corpo, e aí no âmbito geral, cuide do seu corpo, eu acabei de falar da mente, e acredite em você. Então, não é aqui uma palestra de... Agora, no final, parecia até uma palestra de desenvolvimento. Acredite em você, vamos lá, levanta todo mundo a mão aí. Não, não é isso não. Mas são dicas aí para a gente guardar. Aqui eu estou encerrando, mas fico aberto para dúvidas, perguntas, comentários. Seria muito bom ouvir alguém falar alguma coisa, algum feedback, se identificou com alguma coisa antes de encerrar. Quem quiser printar aí, são os meus contatos. E seria muito bacana. Eu já, desde já, agradeço e sinto muito honrado de estar aqui. Tá? Muito obrigado por tudo, pelo convite, por estarem me ouvindo no sábado de manhã. E é uma honra muito grande estar aqui participando com vocês. Espero que fique algum legado, né? Dos três que eu falei. A gente que agradece, querido, você ter compartilhado o teu conhecimento conosco, ter aí trazido questões que, para nossa reflexão, é sempre muito importante, né? Quando você fala assim, eu estou aprendendo a ter domínio próprio, cara. Todo dia eu também tomo uma pílula de domínio próprio, entendeu? Quando eu vejo, se deixar, eu já atropelei meio mundo aí. Tem um bom coração, né? Mas a mente... Só aquela pessoa que, na hora da ira, se chegar perto de mim, é capaz de te matar. Mas se passar 5 minutos, eu já tiver falado tudo, já esqueci também. Eu gostaria muito que os estudantes participassem agora, dessem pelo menos o que eles estão achando, se já tinham ouvido isso, se nunca ouviram, né? Que contribuíssem. Seu Bi está com o netinho aí, todo se derretendo, que eu estou vendo. Aí, seu Bi? Gente, usa o microfone agora para falar com o professor, por favor. Posso falar, Fernanda? Claro, professor. Muito obrigado. Em primeiro lugar, professor Anthony, cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela fala, mas quero destacar uma questão muito importante que o senhor colocou. É muito fácil falar de ética. Falar de ética, estudar ética, dizer o que é ética é muito fácil. Mas o senhor deu uma aula prática de ética, quando o senhor disse e repetiu, fez questão de repetir no final, de que o senhor não é psicólogo, portanto, o senhor é um estudioso da psicologia, pode ministrar palestra, pode escrever, pode fazer documentos, mas, evidentemente, o senhor colocou muito bem a questão de que o senhor não está militando na psicologia. Eu penso que esse é um depoimento muito importante para as pessoas entenderem que nós fazemos parte hoje de uma área da saúde em que a multiprofissionalidade é fundamental. As profissões têm alguns momentos tênues entre uma atuação e a outra,
e esse respeito ético ele é fundamental e necessário. Um outro ponto que o senhor colocou, que é interessante, e para que os alunos, né, os estudantes que estão nos acompanhando absorvam bem isso, e o seu Bi vai entender bem o que eu estou falando nesse momento. Quando nós atuávamos, na nossa época, na educação física escolar, se falava muito em biopsicossocial, ou seja, o profissional tem que trabalhar em tudo isso. É o que o senhor colocou mais ou menos aí na sua fala, mas que tem sido muito esquecido hoje, principalmente na área do treinamento, na área das aulas individuais e etc. Então, parabenizar, porque é uma mensagem importante que precisa ser resgatada. E um pedido. O senhor abordou na sua fala, mais ou menos no início, a respeito de pessoas que abandonam a atividade física, abandonam o exercício físico depois que começaram. Eu confesso que eu estou procurando documentos ou pesquisas a esse respeito e não tenho encontrado. Se o senhor, por acaso, tiver, eu gostaria que o senhor me encaminhasse para a Fernanda, para depois ela me encaminhar, porque esse é um dado essencial, se nós pudermos utilizá-lo para mostrar a importância do profissional de educação física. Porque eu tenho, óbvio, a convicção de que aqueles que abandonam a atividade física é porque não foram bem orientados, portanto, não foram por profissional de educação física. Então, parabéns, Anthony, parabéns, Fernanda, parabéns, Feuge, Rafael, seu Bi. É uma manhã maravilhosa. Muito obrigado. Seu Jorge, muito obrigado pelas palavras. Eu vou perguntar se alguém gravou isso aí, porque fiquei até emocionado aqui. Muito obrigado mesmo. E queria agradecer muito a Fernanda também pelo contato, pelo apoio que a gente trocou essa semana, toda a orientação de estar participando aqui. Se gravou, por favor, manda para mim, que isso foi uma honra. Anthony, nós sempre gravamos a palestra assim. Depois eu te mando, tá? Ela completa. Que bom, muito obrigado. Obrigado. Anthony, deixa eu falar só uma excelente palestra, mas tem uma palavra que ficou na minha cabeça nisso tudo que eu acho que é muito importante, na minha opinião, né? E depois disso tudo que você falou, tem uma palavra que a gente tem que ficar com ela na cabeça, que é perseverança. Então, isso tudo, nada disso aí é importante se a gente não tiver a perseverança. Quer dizer, eu não posso cair no primeiro tombo, eu não posso desistir no primeiro tombo. Então, tudo isso tem que ter, a gente tem que ser também perseverante, senão a gente não vai conseguir, essa é a minha opinião, não vai conseguir atingir 1/10 desses objetivos que você tem colocado para nós. Sim, com certeza. E entra no que eu falei também do propósito, né? Quando a pessoa tem um propósito definido, ela acaba tendo essa perseverança automaticamente. Ela não desiste, ela vai, ela cai, ela aprende, né? O cair é normal, a gente só aprende. O problema é que a gente acha que o cair é uma coisa muito ruim, é péssimo, não é ruim, é péssimo. Mas a gente precisa tirar a espinha do peixe, né? Tirou a espinha do cair, o que ficou de bom? O que eu aprendi com esse tombo, né? Eu coloco muito um exemplo meu de vida. Assim que eu me formei, eu abri minha empresa, eu fiz um evento de educação, igual o nosso aqui, só que presencial. Educação, na época, era educação multidisciplinar. E aí a gente, pedagogos, profissionais de educação física, eu colocava temas, convidavam mestres conhecidos para poder fazer essas palestras, e eu desenvolvi um evento. E foi muito bom o primeiro evento. Teve uma repercussão aqui na minha cidade muito bacana, que eu consegui uma parceria com agora não existe mais, a Livraria Nobel. E eu lembro que no segundo evento eu fiz esse evento e eu errei. No segundo eu errei, eu botei uma data e eu não vi que tinha outro evento no mesmo dia. E esse outro evento era da área da educação, era um concurso público. E eu estava tão confiante que o meu primeiro evento foi bom, eu falei, vou manter, eu não vou mudar a data não, já fiz panfleto, já estou divulgando. Na época não tinha rede social, era panfleto, né? Panfleto e cartaz nas faculdades, universidades, embora. E eu lembro que com a parceria com a Nobel, nesse dia eu errei, né? No primeiro evento eu tive 230 profissionais no evento,
e no segundo eu tive 45. E o dono da Nobel, da franquia, estava sentado na primeira fileira. Minha vontade era de chorar, porque eu tinha feito uma parceria de marketing com ele para dar desconto para todos os participantes comprarem livros, assim, e o cara foi embora sem nem falar comigo. E eu lembro que nesse dia eu quase morri, porque assim, era meu sonho, né, um propósito. E hoje, gente, eu trabalho com eventos. E a primeira coisa que eu faço nos meus eventos é olhar a data. A data está batendo com alguma coisa? Não, então o meu evento está confirmado. A data está batendo com alguma coisa? Então não tem evento. Então, assim, eu aprendi com essa queda que foi muito grande, quase acabou com a minha carreira, e hoje eu consegui levar como uma ferramenta de acerto no meu trabalho. Então, é isso que o senhor falou. Se a gente tem um propósito, a gente consegue ter essa perseverança. Estou inscrito. Mais alguém? Estou inscrito, Fernanda. Pode falar, professor. Casa é sua. Eu queria... Não, eu tenho que... Aqui é o seguinte, aqui eu sou um participante ávido de conhecimento, de aprender, que não é o vice-presidente da federação, é, acima de tudo, um estudante permanente. E eu queria ressaltar algumas coisas, além do que aquilo que o professor Jorge Stanrill me colocou, é a frase aprender a aprender, né? Dentro das apresentações feitas e das discussões colocadas, na relação da inteligência racional e emocional, está voltado o profissional de educação física cada vez mais, e aí, quando o Jorge me cita, é porque tivemos a oportunidade de crescer juntos, claro que eu sou mais velho do que ele, mas ele me ensinou muito nesse crescimento de aprender a aprender, né? Então, Anthony, essa frase para mim foi a que mais marcou, junto com a inteligência racional e emocional. Se nós tivermos, nós todos, a humildade, e aí eu falo humildade, obrigado, Sérgio Castro, por estar aí, parceiro de muitos e muitos anos na área de educação física especial, tivemos humildade, estar voltado, e todos nós, aprendendo a aprender, cada palavra, cada gesto, cada informação da vida do outro vai trazer para nós uma reflexão permanente. Queria dizer a você que eu conheço muito bem aonde você nasceu, porque lá foi um dos polos da LBA, e o Jardim Catarina surge dentro de um grande pântano, né? E se torna hoje com mais de 73 mil pessoas que moram no Jardim Catarina. Então, olhar também para o ontem, para o que foi, e aí você traz a família como reflexão, a maneira dos seus pais tratarem você, eu acho que esse somatório traz para nós todos o entendimento do que é essa psicologia do esporte, né? De que maneira nós, enquanto profissionais, e voltados muitas das vezes nesse contato permanente com as pessoas, que é o nosso mistério, estamos voltados a entender e compreender que nós não transmitimos conhecimento, nós trocamos conhecimento, né? Então, eu queria te agradecer muito ter podido voltar aos meus tempos de Jardim Catarina, de verificar que no Jardim Catarina, como todos os que pensaram lá no Jardim Catarina, sabiam que frutos e pepitas de ouro poderiam sair de lá, e você é uma delas. Parabenizar a Fernanda aí por ter trazido você para a nossa reflexão do aprender a aprender. Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom, então, primeiro eu quero agradecer a minha amiga Magda, que... Queria Eduardo Dutra para falar alguma coisa. O professor Eduardo Dutra estava aí conosco. O Dudu está aí. O Dudu está aí. Eduardo é estudante, acadêmico. Tem sempre uma contribuição. Tem sempre uma contribuição boa, pô. É legal. Gosto de te ouvir também, Eduardo. Satisfação, que honra o senhor fazer dessa para mim. Eu ainda sou estudante, professor, ainda sou estudante. Foi muito bacana, parabéns, professor Anthony. Foi, assim, na semana passada, nós tivemos um encontro com a Magda, e ela falou
o finalzinho da sua palestra foi perfeita. Ótimas colocações, foi exatamente o que ela havia passado para a gente. E foi muito importante de trazer essa parte do emocional, da história de vida do senhor. Sempre parabéns. E esse final foi muito importante, encaixou perfeitamente. Eu acho que validou mais ainda a compreensão de todos. Parabéns aí pela contribuição, muito obrigado. Ficamos extremamente gratos a isso. Bom, fazendo agora aí o finalzinho, como eu falei, eu quero agradecer a Magda, que me indicou o professor Anthony, agradecer mais uma vez a você, Anthony, por ter generosamente dedicado essa manhã conosco, agradecer a todos os estudantes que se comprometeram, que verdadeiramente estiveram presentes, né? A gente sabe que estamos vivendo um momento onde o conhecimento está sendo aí oferecido, ofertado em ampla escala. E, infelizmente, nem sempre o compromisso do acadêmico é o mesmo compromisso que o profissional de educação física tem. Por exemplo, tem gente que está entrando agora e que, ao acabar, já estamos acabando, quando eu solicitar assim, informem o nome para quem vai receber o certificado. Algumas pessoas que nem assistiram vão solicitar, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de ética, né, e a gente fala de corrupção, a gente fala de comportamento humano, isso tudo está inserido, né? Desde você estar aqui na hora exata porque você assumiu esse compromisso, seja esse evento gratuito ou pago, ou até mesmo na hora de solicitar a sua recompensa, já que foi ofertado, entendeu? Então, a gente está vivendo essa carência, eu sou daquelas chatas, eu tenho aí a minha galerinha, eles sabem disso, eu sou aquela pessoa que brigo mesmo, me aborreço, eu fico zangada, entendeu? Eu brigo com a pessoa que vem me pedir as coisas que não tem direito, eu sou a zangada. Quero compartilhar com vocês, no mês de abril a gente começou aí um programa de capacitação com alguns estudantes e dentro de alguns projetos que eu faço parte, algumas atividades gratuitas que a gente trabalha, e eu peguei alguns estudantes, estou fazendo um trabalho de capacitação com eles, e esses estudantes aí, eles estão aí organizando. Então, a gente tem responsáveis pela FEUJ, se vocês olharem, a FEUJ Acadêmica está começando a publicar algumas coisas no FEUJ Oficial, com a devida autorização do professor Rafael e do professor Selby, mas esses trabalhos estão sendo desenvolvidos pela Cat Mille e pela Ana Carmen, que tem aí pensado nos temas orientados. Falei o nome certo, né, meninas? Acho que foram de vocês duas, está certo. E elas estão aí elaborando os temas e trazendo aí para a nossa reflexão algumas áreas de saber e a influência delas com o esporte. Mas, Fernanda, por que com o esporte? Porque o nosso objetivo é mostrar que todas as áreas da graduação ela tem uma inserção no esporte. Das áreas exatas às áreas humanas, passando pela ciência, né, pela saúde, todas elas têm alguma influência, né? Quando a gente pensa na arquitetura, a gente está pensando lá no projeto lá de uma quadra, de um campo, né? Como é que aquilo faz? Se o arquiteto tivesse o conhecimento do esporte, talvez a gente não visse tanta quadra mal elaborada aí nos condomínios por falta de conhecimento, não por falta de espaço. A pessoa faz errado porque ela não sabe, mas ela também não se preocupou em procurar um profissional da área que pudesse orientar. Então, o nosso trabalho aí vai ser esse ano. Então, todos já marquem em suas agendas, é sempre o último sábado do mês. Nós vamos ter esse encontro, e vai ser um encontro muito gratificante sempre. Quero convidar vocês também que hoje, mais tarde, a gente vai ter aí um Jeff Multi. Não tenho nada na organização desse Jeff, então convido já todos os professores que aqui estão, que possam prestigiar. Esse evento está sendo organizado pelo Dudu, assim como já foi o último Jeff de luta, junto com a professora Joana Belmar, e aí vai ter a participação da professora Magda e de tantos outros aí palestrantes, alguns ex-Jeffs, alguns ex-estudantes dos Jeffs, que hoje já estão aí formados e já multiplicando saber.
E eu fico muito orgulhosa, né, porque isso brotou de um sonho e que cresceu e que hoje está andando pelas próprias pernas, como um dia eu espero ver aí o Ferros Acadêmico já a marca está tão registrada que no último sábado do mês, né, professor Rafael, não vou precisar nem fazer divulgação, a pessoa já vai direto. Qual é o link para eu entrar? Como é que eu faço? Porque a gente vai mudando o coração das pessoas dessa forma. Quero agradecer ao professor Jorge, porque ele é um incentivador da educação física e ele é um incentivador de todas as atividades que a gente faz cujo objetivo é a transmissão de saber. É engraçado que essa semana eu já coloquei ele numa enrascada, que foi um evento do DNA que nós fizemos com a fisioterapia, e aí teve aí a participação de fisioterapeuta, e de última hora eu pedi para o professor, vai lá, porque a gente precisa ter ali alguém que entenda dos documentos e que fale com propriedade ali sobre a área de atuação do profissional de educação física. E aí, quando ele faz essa fala aí de novo contigo sobre ética, sobre atuação profissional, aí ele só reforça em mais uma área. Então, eu quero agradecer. E agradecer, como sempre, o professor Selby e o professor Rafael, que são muito generosos comigo, estão sempre aí ao meu lado, não me dizem não nunca, eu sou uma pessoa muito mimada nessa equipe, eu me sinto muito mimada por eles, porque eles estão sempre ali do meu lado, nunca vi ninguém me dizer não, entendeu? Eu não me importo de tomar não, entendeu? Eu já parto do princípio, quando eu peço uma coisa, que o não eu já tenho, então, para mim, é fácil receber o não, mas eles não me dizem, então isso tem me deixado mimada. Professor Jorge, professor Selby, professor Rafael me mimam, entendeu? Então, quando eu insisto numa coisa, porque eles que são os culpados, eles que me deixaram mal acostumada desse jeito, entendeu? Então, agora, para encerrar, eu quero passar a palavra aí para o professor Selby e, posteriormente, para o professor Rafael, para que façam a conclusão. Antônio, mais uma vez, muito obrigada. Não pense você que eu não vou te requisitar mais vezes, porque eu vou. Já estou aqui pensando num fórum do DNA, entendeu? Para a gente abordar mais esse tema junto com a Magda. Vou conversar aí para a gente estar explorando um pouco mais esse olhar aí, que eu acho que é muito importante. Professor Selby, é contigo. Fernanda, faz aquela foto. Sim, eu tô no celular, então quem é que pode aí botar no computador que pode fotografar o máximo de pessoas para poder ficar bem pedir bonito o pessoal abrir aí para poder fazer a nossa foto, nosso pôster que nós colocamos depois, é sempre importante estar aí, né? Eu só quero agradecer, Fernanda, só quero agradecer muito a oportunidade do Rafael me colocar como vice-presidente, ter escutado, ter aceito de prontidão, quando seu nome foi citado, ele falou, já está, é ela mesmo, entende? E essa parceria com a Unisaúde, com o DNA, só trouxe um engrandecimento para a discussão no esporte universitário, aproximando cada vez mais a academia, os profissionais e acadêmicos. Quando eu trato vocês de acadêmico, queria que vocês entendessem que, para mim, vocês já são, desde o primeiro dia, porque, se alguns não sabem, a única profissão que possui um código de ética do aluno é a educação física. Então, no primeiro dia de aula, ao se matricular, ao ter a matrícula de vocês, você já tem um código de ética. Então, com esse código de ética, já dá condições e obrigações de vocês de responsabilidade. Então, nós trabalhamos aqui todos igual. Fernanda, você é genial. E dizer a você, muito obrigado. E ao professor Antônio, né? Aquilo que eu já traduzi lá nas palavras de conhecimento, as palavras de incentivo e, principalmente, pela oportunidade de ter ouvido durante esse tempo todo. Eu estava aqui com netinha no colo, hora ela brincava, hora ela queria sair do colo, e por isso que eu estava com a câmera também fechada, mas atento a tudo o que aconteceu. Muito obrigado. Estaremos daqui a um mês, no último sábado do mês de maio,
outra vez com vocês. E durante a semana toda, a hora que precisar, é só entrar em contato. Obrigado, Fernanda. Obrigado, grupo. Professor Rafael, contigo. Bom dia. Fernando, eu queria fazer alguns agradecimentos aqui, quebrando esse protocolo nosso, que já que é um papo bem descontraído. Primeiro, agradecer a você, né, pela participação, pela nossa ajuda que você tem sempre, e dizer para você que a gente não diz não para você, porque você é muito competente. O dia que a gente tiver que dizer não, a gente vai dizer, mas eu acho muito difícil, porque as coisas que você apresenta são sempre coisas muito boas e interessantes. Queria agradecer ao professor Jorge Steinheb, porque o professor Jorge ele já é uma pessoa do nosso grupo, já sempre foi. Então, eu queria propor, depois ao seu Bia Fernanda, que quando a gente estiver presencial, a gente coloque o professor Jorge como participante de honra nossa presença. Então, nós vamos fazer um diploma especial da PEUG e entregar ao professor Jorge, não pela participação, não pela importância, mas por estar sempre presente, sempre opinando, sempre sendo uma pessoa importante, que poderia estar agora caminhando, estar com a família, mas está todo sábado que nós temos nossos eventos, está presente. Então, pessoal Jorge, muito obrigado e considere-se o participante de honra da FEUJ e dos nossos eventos. Queria fazer um agradecimento também ao professor Sérgio Castro, é um amigo de muito tempo, de longa data, fomos árbitros de basquete juntos, apitamos muito, viajamos, estivemos muito tempo juntos, foi muito bom te rever, Sérgio, e eu espero que você agora, a partir de agora, esteja sempre conosco, porque sua participação e suas interferências são muito importantes, foram muito boas hoje, então eu quero dizer que foi muito bom te rever e quero que você esteja sempre conosco e quando a gente estiver pessoalmente, vamos nos encontrar, porque a nossa amizade é sincera e é de muito, muito tempo. Agradecer ao professor Anthony Campos pela palestra, excelente palestra da manhã, dizer que a sua história de vida foi muito importante, é muito bonita e tem tudo a ver com a palestra que você deu hoje. Então, muito obrigado pela participação. Espero tê-lo conosco também em outras épocas, viu, Fernando? Que a gente sabe quem são as pessoas que podem colaborar, que têm vontade de colaborar. E eu agradecer a todos os estudantes e professores que estão presentes, que estiveram conosco essa manhã com a da FEUJ, e dizer que eu espero todos no último sábado do mês que vem. Muito obrigado a todos. Tiraram a foto aí? Mandem aí para mim, informem aí se tira conseguir. Tirou? Abra a câmera aí, consigo tirar aqui. Então vai, tira aí do pessoal. Seu Bia, olha para a câmera, seu Bia. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Oi, beleza. Gente, ó, Jeff Multi, mais tarde, o Dudu vai colocar lá no grupo do time aí o endereço, como fazer para ingressar, tá bom? Espero vocês de tarde, a gente se vê de novo. Beijo enorme para todo mundo. Muito obrigada, professor Rafael. Obrigado a todos aí. Abraço, gente. Obrigada, Fernanda, e obrigada a todos. Gente, obrigado, tá? Obrigado por tudo aí, pela oportunidade. Tudo de bom para vocês. Obrigado ao Rafael, seu Bi, que eu não consegui agradecer logo após as falas, mas do fundo do coração, muito obrigado mesmo. Obrigado, Magda, pelo convite também, pela ponte. Eu só tenho a agradecer e parabenizar vocês por essa iniciativa, porque na minha época eu não tive essa possibilidade e hoje está podendo, né, ver que os estudantes têm essa possibilidade. Infelizmente, como a Fernanda falou, muitos não aproveitam. Eu sei, eu vivo isso lá no SESC, né? A gente faz curso e eles só querem hora-aula, e eu falo que eu não vou dar hora-aula mais, eu só vou fazer o curso, vou acabar com esse negócio de hora-aula. Então, parabéns pela iniciativa e muito grato mesmo, tá? E, primeiramente, em saber que existe essa possibilidade, essa ferramenta para todos, e estou à disposição, que precisarem, pode contar comigo. Muito obrigado mesmo. Grande abraço, Dudu. Também presente. Professor Jorge, quer dar uma palavra? Só agradecimento, cumprimentar. Já foi tudo dito e estou feliz da vida por ter aproveitado o sábado. Tchau, Beijo a pessoal. todos. Tchau.